É o início do semestre letivo e você se matricula em um colégio interno. Chegando lá, uma aluna veterana te recepciona, te mostra o lugar e te leva até seu dormitório. Você passa a primeira noite lá, mas quando acorda no dia seguinte, tem alguma coisa diferente. O lugar é o mesmo, mas você voltou mais de 40 anos no tempo. Hein? Bem antes da trilogia do De Volta para o Futuro ser lançada, este era o enredo do livro infanto-juvenil Charlotte Sometimes, lançado em 1969 pela autora britânica Penelope Farmer. O livro inspirou a música de mesmo nome da banda The Cure, da qual eu gosto muito desde criança, mas que nos últimos tempos eu tenho estado completamente viciada, e essa é uma das músicas que eu mais escuto. O clipe dessa música foi gravado em um edifício de estilo gótico, onde hoje funciona um condomínio residencial e se chama Virginia Park, e fica em Surrey, a mais ou menos 50 km de Londres. Só que até 1980, um ano antes do clipe, esse lugar era o Holloway Sanatorium, que fechou suas portas graças a um incêndio. No clipe, uma garota de uniforme colegial vaga pelo prédio, pelos seus corredores, salões, onde foram os quartos e as enfermarias, enquanto a banda observa. Nada mal, né? Vagar por aqueles corredores e dar de cara com Simon Gallup. Mas a certa altura, ela dá de cara consigo mesma em roupas de época e em diversas situações, dentre elas, deitada numa maca coberta por um lençol. Se você quiser ver o clipe, ele tá aqui no card e o link tá na descrição. Preste atenção na letra da música. Para entender melhor o clipe, vamos conhecer o enredo de Charlotte Sometimes e depois o Holloway Sanatorium. Charlotte Makepeace é uma menina do fim dos anos 50, começo dos 60, que está matriculada no colégio interno e quando ela chega, ela é recepcionada por Sarah, a aluna veterana que a leva para conhecer o lugar e depois a leva para o seu dormitório, que é chamado de quarto cedro. O que ela estranha porque não tem nenhum cedro dentro ali do terreno da escola. Enfim, ela entra no quarto e Sarah permite que ela escolha sua cama. Ela escolhe uma cama de rodinha perto da janela. Ela conhece as meninas que serão suas colegas, naquela noite ela se deita para dormir e no dia seguinte, quando ela acorda, alguma coisa está diferente. É a escola de fato, mas ela percebe primeiro que tem um cedro enorme do lado de fora. Não do lado de dentro do quarto, uma árvore enorme no lado de dentro. Então ela percebe que tem um cedro enorme do lado de fora da janela, tapando os raios de sol que incidiam sobre ela. E um prédio que havia no dia anterior não estava mais lá, simplesmente. Quando ela vira para o lado, ela vê que a menina que dormia do lado dela é outra. É uma garotinha chamada Emily, que não a chama por Charlotte, mas sim por Claire. Ao ser chamada de Claire, ela olha para as próprias mãos, coloca a mão no rosto e corre para um espelho para ver se é ela mesma. Isso pelo menos não mudou. As meninas vestem os seus uniformes e descem para tomar café da manhã em um salão que no dia anterior tinha paredes brancas, mas que agora as paredes são bege. O café da manhã é horroroso e alguém ainda comenta que eles estão passando por uma privação de ingredientes graças à guerra. Guerra? Juntando os pontinhos, ela percebe que ela está na mesma escola, só que em 1918. Plena Primeira Guerra Mundial. E dessa forma, Charlotte acorda um dia em 1918 e um dia em sua própria época. E Emily repara uma coisa, ela acha que é aquela cama que as faz trocar de lugar a cada dia. Por sorte, ela encontra um diário que pertence a essa menina Claire embaixo de uma bíblia no quarto. E por sua vez, Claire, que foi para a época de Charlotte, acha um caderno de exercício. Dessa forma, elas conseguem se comunicar. Claire escrevendo no caderno de exercício de Charlotte e Charlotte escrevendo no diário de Claire como se fosse um livro de ocorrências. E elas tentam mais ou menos ambientar uma a outra enquanto elas estão em tempos diferentes. Só que algumas diferenças na personalidade e nas habilidades das meninas acabam tornando tudo muito confuso. Por exemplo, Charlotte tocava piano há apenas 1 ano, enquanto Claire já tocava há 4. Quando Charlotte, no tempo de Claire, vai tocar piano, os professores estranham por que a menina evoluiu.
Da mesma forma, Charlotte, que era ótima em aritmética, acaba tirando notas baixas porque Claire não é tão boa assim. Até mesmo a chamada é complicada, porque Charlotte atende por Charlotte Makepeace e não por Claire Moby, como a chamam. Como ela ainda estava na sua época, ela também acaba não lendo as regras de 1918, e certas coisas que parecem banais na época dela são delitos na época de Claire, e ela toma várias advertências. Outra coisa é que Claire é super religiosa e Charlotte não. Então as meninas do tempo de Charlotte percebem, claro, estando de fora, que uma noite ela se ajoelha para rezar e fica rezando longamente, e na outra ela simplesmente se deita, o que elas acham muito estranho. Dessa forma, Charlotte vai se retraindo com medo que descubram seu segredo e fica cada vez mais calada. Um belo dia passeando no jardim na sua própria época, Sarah, aquela menina veterana, vira para Charlotte e diz que a mãe dela pediu que se houvesse uma Charlotte Makepeace matriculada naquele semestre, era para que ela fosse bastante gentil com ela, o que as duas estranham muito. Charlotte então começa a se perguntar se Emily é mãe de Sarah, se Claire é mãe dela ou se ela mesma é mãe da menina. E como tragédia pouco é bobagem, em 1918, além da Primeira Guerra Mundial, o mundo também enfrentava um surto da perigosa e letal gripe espanhola, que dizimou 5% da população. E por isso, a escola resolve converter aquele dormitório onde Charlotte e Emily estão dormindo, que é o maior da escola, em uma enfermaria. E por isso, as meninas precisam ficar na casa de uma família. Charlotte relata isso para Claire assustada e ela fala que ela não se preocupe, porque naquele dia é Claire que vai estar ali com Emily e elas vão se mudar e as trocas, noite após noite, vão parar finalmente de acontecer. Só que acontece um contratempo e quem está lá em 1918 é Claire, que fica presa naquele ano. A casa para onde elas vão pertence à família Teasle Brown, que é composto por um casal mais velho e uma filha já adulta. Chegando lá, elas descobrem que o casal também tinha um filho, Arthur, que morreu lutando na guerra. Nesse ínterim, Charlotte e Emily combinam de ir até a escola, invadir já que Emily conseguiu deixar uma janela aberta e fazer com que Claire durma naquela cama de rodinhas. Só que o plano é mal sucedido porque já tem uma menina dormindo lá e elas têm que voltar todo o caminho e pensar num plano B. A essa altura, a senhora Teasle Brown resolve chamar uma médium Para de ser doida! para realizar uma sessão espírita e tentar contato com o espírito de Arthur. Emily fica super curiosa, entra furtivamente na sala e se esconde atrás da cortina. Charlotte a acompanha e se esconde também. As duas ficam lá quietinhas esperando a sessão, que começa, e para surpresa delas, quem entra em contato não é o espírito de Arthur, mas sim Claire. Emily fica transtornada e sai correndo ali de trás da cortina com Charlotte atrás. A família Teasle Brown fica super decepcionada com as meninas. Mas a essa altura, o armistício é assinado, a guerra acaba e as meninas podem voltar a dormir na escola, porque muitas das alunas ou voltaram para casa para ficar com os pais que voltaram da guerra, ou porque estavam doentes e foram se tratar em casa. Só que ela ainda não dorme na enfermaria, ela foi instalada em outro quarto, e daí em uma noite ela aproveita, levanta da cama, vai até a enfermaria, vê que a cama tá vaga, dorme e finalmente volta para o seu tempo. Um pouquinho depois de ter voltado para o seu tempo, ela recebe um pacote de Emily com alguns brinquedos que elas tinham recebido na casa dos Teasle Brown e uma carta relatando que Emily é mãe de Sarah e que Claire, logo depois que voltou para o seu tempo, infelizmente foi vítima da gripe espanhola e acabou morrendo, mas foi isso que possibilitou a viagem no tempo. Claire era um fantasma, por isso conseguiu ir para o futuro. Sendo esse canal o canal que é, você vai se perguntar se o Holloway Sanatorium já foi palco de aparições assustadoras e de fantasmas vagando pelos corredores. Mas não, a coisa mais assustadora que aconteceu lá foi a gravação do clipe da Bonnie Tyler. Mas nós já superamos isso aqui, né? Senão eu vou ter mais um ataque de riso e o vídeo não vai continuar. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre esse impressionante edifício que abrigou as gravações do clipe de Charlotte Sometimes. Durante a última parte do século XIX, houve várias tentativas para melhorar a condição dos pacientes com alguma deficiência mental ou dificuldade de aprendizado, e vários atos do parlamento foram aprovados por defensores da causa. Registros que datam de 1670 mostram que naquela época já existiam instalações privadas de saúde mental, ou os chamados hospícios, mas foi apenas um século depois que começou a haver qualquer tentativa de inspecioná-los e regulá-los. Antes do Lunacy Act, de 1845, muitos dos portadores de deficiência mental eram considerados criminosos e levados à cadeia, mas após ele,
foi reconhecido que essas pessoas tinham uma patologia e que precisavam de tratamento. Um pequeno número de estabelecimentos privados ou hospitais de caridade atendia pacientes ricos ou de classe média. Um deles era o Holloway Sanatorium. Idealizado pelo empresário Thomas Holloway, ele começou a ser construído em 1873 e finalizado em 1885. O edifício de estilo gótico que abrigava os pacientes era um lugar bastante digno comparado às instituições tradicionais. Ricamente decorado e cercado por jardins, ele oferecia instalações confortáveis e luxuosas. Alguns pacientes do sanatório pagavam taxas altíssimas pelas melhores instalações, mas isso subsidiava as cobranças para aqueles que estavam em situações menos favoráveis. Os médicos consideravam importante que os pacientes se envolvessem em terapias ocupacionais que o estabelecimento oferecia, como tênis, natação e dança. Havia até mesmo excursões programadas para alguns dos pacientes. As refeições eram servidas formalmente no refeitório. Os arredores eram como um grande hotel e a atmosfera pretendia incentivar uma conduta adequada para os padrões da época. Os pacientes que conseguiram seguir essa conduta obtiveram privilégios, como poder participar de viagens ou sair do sanatório por conta própria e se integrar à comunidade local. Apelidado carinhosamente de The Sani, o Holloway Sanatorium deveria ser apenas para pacientes curáveis a curto prazo, mas algumas pessoas ficaram lá por muitos anos. Ele era, de certo modo, um lar para elas. Os motivos para as internações no Holloway Sanatorium eram diversas. Um livro de registro do século XIX incluía fatores como ansiedade, depressão, medo, ideação suicida, luto, doenças venéreas e até mesmo, pasme, uma gravidez indesejada. Uma adolescente chegou a ser internada lá depois que foi mãe solteira. O local também recebeu as filmagens do clipe de Bark at the Moon do Ozzy, que é uma das melhores músicas dele, e do seriado Jack o Estripador de 1988. Hoje em dia, o edifício foi convertido no condomínio residencial e um apezinho lá custa a bagatela de 900 mil libras. Olha, gostei muito de fazer esse formato de vídeo, eu acho que eu vou fazer mais. Se você não gostou, problema seu. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, vai dormir e acorda em 5.000 a.C. Passar bem.